A Tintas Alessi atua no mercado de tintas imobiliárias desde 2008, oferecendo aos seus consumidores tecnologia e inovação. Seus produtos estão acima das normas brasileiras. Inovação, tecnologia, qualidade acima da norma, soluções práticas, transformação e sentimento. Isto é o que melhor representa o nosso trabalho e a nossa marca. A Tintas Alessi atua no mercado nacional de exportação e a marca expandiu. Está inaugurando um novo parque fabril de 16 mil metros quadrados, com capacidade mensal de 6 milhões de litros por turno. 2024 será ainda mais especial. Além do nosso novo parque fabril, estaremos inaugurando nosso Centro de Experiências Alessi. Criado para você, pintor, pintora e profissional da pintura, estaremos de braços abertos e esperando para trocarmos conexões e experiências. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pintando Ideias, um podcast feito para discutir o dia a dia do pintor na obra. E hoje eu já gostaria de começar aqui agradecendo aos nossos patrocinadores, em específico Tintas Alessi. A tinta do momento, a tinta que vem fazendo a diferença no dia a dia do pintor, no dia a dia do cliente. Exatamente. Uma tinta que chegou para fazer a diferença, está entre as 10 melhores tintas do mercado. Todas as tintas passam por uma adequação, né, por um órgão que faz a fiscalização, como o Inmetro. Né? E a Tintas Alessi está dentro desses padrões, tá? Então quando você vai comprar um produto, vai comprar uma tinta, procure algo que realmente funcione. Se você chegou lá, aquela tinta ela não é padronizada, então tá errado, ou o caminho para dar errado na sua obra é quase 100%. Então procure uma tinta de qualidade, e tinta de qualidade é Tintas Alessi. E em Foz do Iguaçu, aonde que eu encontro, Eliezer? Em Foz do Iguaçu, você encontra com o nosso parceiro Magia das Tintas, lá na rua Fagundes Varela, número 617, fica ali pertinho do Pilão, na Vila Portes. Você pode falar com o Felipe, é o proprietário da Magia das Tintas, ou você pode encontrar também no Instagram, @Magia das Tintas. O Felipe vai estar lá para te atender prontamente, com muito carinho. Na Magia das Tintas você encontra toda a linha da Alessi. E eu também gostaria de agradecer aqui a Bela Nanda Bordados, isso mesmo, Bela Nanda Bordados vem fazendo um trabalho excepcional em Foz do Iguaçu e região, atendendo aí até o pessoal do Paraguai, faz muito serviço lá. E o que a Bela Nanda Bordados fornece? Aquele uniforme de qualidade que você está precisando. Ah, Edson, eu preciso fazer meus uniformes, eu estou iniciando, mas eu preciso só de 4 uniformes. Ela vai te atender. Ah, eu preciso de 60 uniformes. A Bela Nanda Bordados vai te atender da mesma forma, tá? Então não existe quantidade mínima para fazer o atendimento, tá? Então você que precisa daquele jaleco, você precisa do teu uniforme, você precisa de uma caneca bonita como essa daqui do podcast, ela vai te atender da melhor forma possível. E para você também que está aí engateando, está aí penando e sofrendo com o MEI, tá nessa transição aí de microempreendedor, chama a Cris Morel, que é outra parceira da gente também. Ela dá assessoria aí sobre o MEI. Chama ela no @Cris Morel Assessoria, que ela vai estar te auxiliando e te ajudando a evitar muitos problemas aí nessa caminhada de empreendedor. É isso aí. E para dar início a esse bate-papo descontraído aqui, hoje nós temos dois profissionais de alta categoria, como se diz a galera por aí na internet, 2 profissionais de alta categoria. A nossa pauta hoje aqui é o pintor e o construtor na obra. Que demanda, hein, galera? Se apresentem. Cláudio, se apresente, fala um pouco do seu trabalho pra gente. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Eliezer. Rafael, que está aqui do meu lado também. Quem está nos ouvindo nesse momento. Eu sou Cláudio Roberto dos Santos, sou engenheiro civil
E tem uma construtora, a gente trabalha construindo sonhos, né? Que a gente trabalha construindo sonhos. Eu vi o nome do programa é Pintando Ideias, né? Então a gente constrói sonhos com as ideias e para realizar o sonho dessas pessoas. Trabalho no ramo da construção civil já tem um bom tempo, digamos 31 anos mais ou menos. É muita experiência, é uma longa caminhada. E como empresa a gente está trabalhando desde, eu vou colocar 2004 para cá com o nome da empresa KC Construção Civil. KC Construção Civil, é uma construtora. É uma construtora. Tá. Rafael, se apresente, fala um pouco do teu trabalho pra gente. Boa tarde a todos, né? Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui presente, né? E meu nome é Rafael Elias Yanti, eu tenho uma empresa de pintura desde 2008 registrada, como MEI ainda, mas digamos assim, é algo que por enquanto está tranquilo, né? Eu moro em Foz desde 89 e eu procuro, né, atender clientes que eu já tenho na minha cartela de clientes, né? E eu trabalho muito por indicação, então conforme o cliente vai indicando, a gente vai tentando ver se dá conta, né? Entendi. Ultimamente tem bastante trabalhos, né? Então, só que a minha ideia, digamos, é trabalhar conforme a agenda. Eu não procuro pegar o que eu não consiga, digamos, dar conta e executar com qualidade. E o nome da minha firma é REJ Cataratas, que é a inicial do meu nome, e o logo dela é Pintando com Qualidade, né? A marca da... Então, já tem qualidade até no nome. A gente procura tentar fazer um serviço melhor, mais perto do excelente, né? Então, procura trabalhar com pessoas que sejam... Que prestem esse tipo de trabalho também, né? Com calma, tranquilidade, que propõem fazer um acabamento perto do... Com excelência. Isso. Tá. Ô, Rafael, você hoje tem quantos funcionários? Como que é a tua empresa? Qual que é o... Então, no momento eu tô com 4 pessoas trabalhando comigo, né? Além de eu mesmo. Todos pintores? Todos pintores. Porque a maior dificuldade no ramo da pintura, qual que é? É você, digamos, você precisa de um ajudante. Você tem que ter um bom tempo de acompanhamento para ele evoluir, porque a área da pintura ela é muito vasta, então se você tiver que ensinar todo o passo a passo para alguém que está iniciando, você acaba perdendo, agregando muito do seu tempo para isso. Então, é algo que ele vai ter que aprender com quem está próximo dele ali no dia a dia. Esse tem sido um dos grandes debates aqui nos últimos programas sobre treinamento de equipes. E na construção civil é a mesma coisa? Como que funciona, o Cláudio? Então, a construção civil também é a mesma demanda. Hoje em dia está uma defasagem da matéria-prima, a matéria humana, que é a mão de obra. A gente tem uma grande dificuldade. E quando você tem um bom profissional, você tem que segurar ele do seu lado, né? Então, ou seja, a falta de tempo, isso que o Rafael falou, da gente estar ensinando, tendo um tempo pessoal para ensinar aquele teu colaborador ali, então, ou seja, a demanda de você conversar com ele, de ele ter a visão de querer ser mais que um ajudante. Querer aprender. Então, ou seja, a pessoa tem que ter a visão dela que eu não quero viver a vida inteira como ajudante, eu quero ser melhor. Então, o pedreiro que está do lado dele, ou o pintor, ou o carpinteiro, ele tem que aprender com aquela pessoa que está do lado. Eu digo isso porque eu trabalhei 3 meses de ajudante. Nesses 3 meses eu aprendi a ser profissional. Então, os 3 meses, por quê? Porque eu também tive do profissional qual eu estava ajudando, ele confiou na minha pessoa e abriu as portas para que eu aprendesse. Então, ou seja, muito demanda disso daí. Mas você teve vontade também. E vontade, justamente. E nós demandamos muito justamente temos muitos profissionais que de repente não querem ensinar o ajudante que está do lado, que ele tem medo que o ajudante tome o serviço dele, né? Mas um bom coordenador de equipe, um bom profissional, ele quer ter outro melhor do lado dele. Exatamente. Então, é você ensinando. Você corre o risco de perder? Corre. Eu perdi muitos funcionários que aprenderam a trabalhar comigo. Eu comecei no ramo só de revestimento, eu era ajudante do azulejista e eu quis aprender a profissão, virei azulejista para depois eu começar a construir. Então... Mas aí não é perder, Cláudio. Quando você ensina, quando você tem uma pessoa que aprendeu real, como você fez, a pessoa que te ensinou, ela não te perdeu, entendeu? Ela...
disponibilizou para o mercado uma pessoa com qualidade. Sim. Entendeu? Então eu acho assim que quando a gente tem uma pessoa que realmente se importa e tem a vontade de aprender... Isso é muito positivo. É a melhor coisa, é o que nós procuramos no mercado, né? Rafael, eu acho assim que... Então, a questão de você não trabalhar com o ajudante hoje não é porque você não quer ensinar. É porque você não acha as pessoas adequadas que queiram aprender e tenha vontade realmente de aprender. É isso? Exatamente, porque você é uma dificuldade tão grande achar principalmente um jovem que está entrando na área de trabalho na construção, na verdade tem que ter 18 anos o mínimo para você poder trabalhar, né? Sim. Então, em outras épocas, eram diferentes, né? Você facilmente levava um menino de 12, 13 anos ali. Eu comecei com 10. Ele ia pegando o jeito. Eu também comecei mais cedo, só estou citando, né? Para não ficar dizer que é trabalho infantil, né? É que então, nessa época, tanto que eu comecei, quanto que você, era tranquilo, né? Não tinha problema. Então, hoje, dependendo do serviço que tem, eu levo meu menino de 8 anos para ele começar a pegar o gosto, ver que, né, pode despertar, mas não que eu coloco ele trabalhar, né? Só para ele pegando... Para ter a vivência com o ambiente, porque o ambiente ele muda a pessoa. Né, com certeza, o ambiente influencia totalmente nos comportamentos de uma pessoa. Você pega... Eu assisto bastante questão de pessoal que dá palestra, né? Você pega um palestrante, o filho dele tá sentado lá na cadeira. Sim. Lá no palco. Porque a vivência do momento, do ambiente que tá, vai construir a pessoa, né? É óbvio que a gente fala assim, eu comecei com 10 anos. Mas é óbvio que eu não comecei com 10 anos. Eu comecei na construção civil, meu pai é construtor. E eu ia lá carregar tijolo. Mas imagina, carregar tijolo, uma criança de 10 anos não vai conseguir. Mas não é que essa criança tá lá fazendo um trabalho. Não, o cara leva um tijolo. E assim você vai começando a aprender sobre ferramenta. Hoje o camarada chega na obra com 18, 19 anos e ele não sabe o que é uma espátula. É o que eu ia citar, por exemplo. Você tem que ter a mente aberta para ensinar e também que você está a vida inteira aprendendo, mas você tem que passar durante a caminhada já para o teu filho, para aquele que está começando a trabalhar, ele desde cedo já. Que nem você falou, não vai trazer um cara com 19, 20 anos, nunca trabalhou em nada, o cara querer começar a querer aprender alguma coisa. É muito mais difícil. O cara vai estar fora totalmente aéreo, né? Não vai saber nem por onde começar. Então, se você está adaptado a esse ambiente que você já frequentou tudo, então se torna algo natural. E a construção civil em si, não só a pintura, ela é tão ampla. Se você quiser se especializar em algo, é um leque de oportunidades que tem para a pessoa aprender. E hoje está sendo já mais valorizada. Então, que nem alguns citam, antes era uma forma de escape a construção civil. O cara não tinha, digamos, oportunidade em outra área, ele ia para a construção civil porque ele não tinha o que fazer. Hoje está se tornando, e vai se tornar, se Deus quiser, bem melhor, já é porque está mudando essa mentalidade de pegar e ensinar e ver que tem um ganho bom também, e a pessoa ela é um trabalho digno e que ganha melhores do que muitas áreas de pessoas formadas. Exatamente. Também. Os próprios pais diziam assim, vai estudar, vai ficar criando teu pai construindo casa. Hoje um construtor ganha muito mais do que às vezes do que um médico. E o médico é interessante, eu trabalhei na casa de um médico, ele não tinha momento com a família. Sabe, o cara estudou muito, ganha bem, mas não tem momento com a família. O que eu estava conversando até com o Cláudio nos bastidores agora aqui, porque a ideia nossa, o que é, a gente trabalha, a gente tem gostado do que faz, eu amo construção civil, não só pintura, mas assim, como eu comentei com ele, a gente tem que ter uma qualidade de vida que não seja só no trabalho, tem que te dar prazer você ir trabalhar. Não só pelo ganho, mas você fazer com amor aquilo. Sim. Porque você começa a tribular com tanta coisa, deixar que o trabalho você viva em função do trabalho, você não tem tempo para a família, para os filhos, para a igreja ou qualquer outro lugar que você, né, digamos, tem que dar um pouquinho do seu tempo, acaba não sobrando Você tempo. falou num ponto muito importante que é a igreja, né? Nossa classe da construção civil em geral, tá? Não só de pintores em geral, nós temos um problema muito grande com o alcoolismo, com drogas, enfim. E é algo que nós temos que começar a trabalhar. Porque pensar nesse posicionamento, porque quando a gente pensa na construção civil, até que no episódio passado, nós conversando com o Agnaldo, nós estávamos falando sobre isso, né? A pessoa vê a construção civil, tipo, não dei certo na vida, eu vou para a construção civil.
E nós temos que tomar esse cuidado. E o posicionamento que você trouxe agora é muito interessante. Você trabalhar, mas você ter um tempo para sua família, você ter um tempo, independente da religião que você está, para você cultuar a Deus, para você ter aquele momento de paz, porque você precisa, né? Nós vemos pessoas aí muitas vezes que trabalham até de noite, não tem um tempo para ir na igreja, não tem de nada, né? E Deus é em primeiro lugar. Deus acima de todas as coisas. Aí depois você vem a família, o trabalho, enfim, e isso assim sucessivamente. Mas se nós não tivermos Deus como base, não importa. Isso nós não estamos falando de religião, né? Sim. E é interessante isso daí, que nem o Rafael falou, que a gente estava conversando ali nos bastidores, justamente isso. É o tempo de qualidade que eu tenho com a minha família, ou com a religião ao qual eu participo, me faz ser um melhor profissional. Exatamente. Até para conversar com o teu cliente, para ter a negociação com o teu cliente, você tem um pouco mais de paciência, um pouco mais de serenidade. Exato. Então, ou seja, a partir do momento que você tira o teu tempo para a família. Teve um tempo da minha vida que eu trabalhava quase 24 horas. Mas chegou um momento, eu quase perdi a infância. Eu tenho 2 filhas, né? Sou casado, completamos 22 anos de casado sábado passado. Que bênção, parabéns. E tenho 2 filhas, e uma já de maior, estudando fora, e a outra já vai se tornar de maior esse ano também, né? Então, ou seja, e bem no começo que as minhas filhas nasceram, eu estava tão envolvido também na igreja, que eu também faço parte de uma comunidade cristã, então, ou seja, e no meu trabalho, e tinha pouco tempo com elas. E até um dia minha esposa falou, a infância das nossas meninas está passando, e elas estão, de repente, braba com o teu trabalho e até com o próprio Deus. Por quê? Porque eu estava muito em função da igreja e do trabalho. E esqueci o principal quesito que Deus coloca. Se Deus colocou uma família para você, a primeira igreja é a tua família. Sim. Né? Então, ou seja, e quando nós começamos a tirar esse tempo de qualidade para minha família, a rivalidade na cabeça das crianças. Eu consegui chegar mais próximo das minhas filhas, e nesse chegar mais próximo, você vê que você tirou o teu tempo, você passou um final de semana ali com a família, a tua cabeça dá aquela aliviada. Com qualidade. E no outro dia, na segunda-feira, quando você volta para o trabalho, pô, mas já é a segunda. Muitos dias, né? Mas já é a segunda. Daí você vai lá no trabalho, não é a segunda, é a segunda. Porque você já vem bem, você já vem animado, você já vem estruturado para você ter uma boa semana. Com uma boa semana de trabalho, depende de você ter um bom final de semana. Exatamente. Chegar em casa com uma família. Imagina, você trabalhou que nem louco, você trabalha que nem louco todos os dias, final de semana você não dá atenção para tua família, você não tem um tempo para você, porque aí você tá na igreja, mas você tá pensando no trabalho. Enfim, vai virando um looping de coisas ruins. E aí você começa a cobrar da família, mas na verdade às vezes está dentro da gente, é a gente que está fazendo errado. E essa correria, esse estresse, que a gente falou, esse loop alucinante que estamos na vida, muitos estão entrando em depressão. Você nunca via antes falar que um construtor, um pedreiro, um pintor tinha esse problema com depressão. Hoje já está ficando muito visível, né? Muito palpável, muito próximo de nós. E que nem você falou, a gente trabalha com muitas pessoas que têm vícios de álcool, vícios de droga, e a gente tem que trazer esse Deus para dentro da obra também. É uma coisa que não é muito fácil, mas é possível. Hoje eu vejo essa caminhada dentro da empresa com a qual eu trabalho, que eu tenho um sócio, e a gente tem a metade dos colaboradores nossos, todos são envolvidos na igreja. Uma boa parte tem os seus vícios, tudo, mas ainda vão de vez em quando numa celebração de culto, numa missa, entendeu? E isso é bom. Nós, se dizendo cristão, temos que ser exemplo. Sim. Como que nós estamos se portando para os nossos funcionários? Isso é importante. Porque assim, não é criticar a religião do outro. Junto. Eu vejo que Deus permitiu para nós, humanos, placas para que cada um se adapte ao seu local. Porque imagina, um local só para que todo mundo vai. Deus deu livre-arbítrio para cada um, né, para fazer então, escolhas. Esse já é um posicionamento. Então, se nós não estamos aqui para criticar a religião do outro. Mas independente da qual segmento você seguir, você tem que ser exemplo onde você for. Na verdade, eu vejo assim, o ser humano ele é um exemplo, ou ele é um bom exemplo ou um mau exemplo. Exatamente. Então o exemplo ele tem que partir da onde que você saiu, que é da tua casa primeiro. Então se você quer ter autoridade em alguma coisa, falar, tua casa tem que estar bem ajustada. Exatamente. Então eu vou ter que falar aqui da minha família também. Ele falou que tem 2 filhas.
Eu tenho uma esposa maravilhosa, 3 filhos, a minha menina fez 13 anos agora, ele tem um menino de 8 e um bebê de 1 ano e meio. Então aquele ali é minha maior riqueza, é a família. Então eu aprendi isso, né, através da palavra de Deus e tudo mais, e eu tenho tentado aplicar isso na minha casa, e isso tem, né, por consequência, transbordado onde eu trabalho. Então é natural que onde é que você chega, você vive aquilo ali, você vai viver naturalmente. Exato. Então, cara, é gostoso demais. Né? Exatamente. Então tudo faz parte da nossa profissão, construtor, o pintor, ou qualquer área, a gente tem que estar bem em casa espiritualmente, né? Eu sempre uso a expressão que a nossa esposa é o termômetro da casa, né? Sim. Então ela que nos dá paz, segurança, nos dá, né, autoridade. Então você, para estar bem relacionado na sociedade, você tem que estar bem na tua casa. Exatamente. E tirar, que nem a gente conversou antes, né? Tirar esse tempo para a família, isso você vai ter se você conseguir ter equilíbrio na tua vida. Tudo que é excessivo acaba atrapalhando. E o equilíbrio você vai conseguir através de Deus. Isso faz uma grande diferença, que nem eu vejo... Você também, né, digamos assim, quando você saiu de lá, qual era a vida que você tinha quando você começou? Né? Hoje, digamos assim, hoje você toca uma equipe, uma empresa de pintura, tem esse programa maravilhoso aqui que traz todo esse espaço para a gente poder falar um pouco do nosso trabalho, mas também de Deus para essas pessoas. Exatamente. Isso é importante, quando você abre esse leque desse espaço aí, isso é maravilhoso. E eu vejo assim, você quer ter uma equipe boa, você tem que trazer essa paz e essa serenidade dentro da tua equipe. Exatamente. É muito difícil você governar se você não souber, se você não é governado. Você tem que entendeu? Você tem que ter uma linha. Quando nós sentamos para tratar desse projeto, e nós, é até interessante esse assunto aqui que surgiu, nós entramos aqui no papo de obra e paramos, pintura, e paramos nesse meio, mas faz todo sentido e é necessário a gente expor esse momento e falar, pessoal, a gente precisa viver Deus na nossa vida externa para poder viver também com Ele internamente, dentro da nossa profissão. E quando nós sentamos, né, Eliezer, para tratar do negócio, o que o Marcelo falou para nós? Cara, o Marcelo falou muito mais sobre Deus do que qualquer outra coisa, né? O Marcelo é o representante das Tintas Alessi e nós sentamos para fechar negócio, mas antes de nós fechar negócio, nós falamos de Deus por mais de 2 horas. E isso é importante, porque agrega, você vê como flui, né? Você agrega falando de Deus e falando do teu trabalho. Exatamente. Porque, digamos assim, tudo relacionado. Exato. Porque o que nós faz? É um relacionamento de pessoas. Porque você está conversando com o cliente, você está conversando com o engenheiro, você está conversando com o arquiteto, mas você tem toda uma outra equipe que está ao seu redor ali, que é os teus colaboradores, que independente do estudo que cada um tem, são seres humanos que você tem que tratar por igual. E isso faz uma diferença, que nem eu vejo, nós terminamos uma obra recente, o professor João, ali no Porto Meira, e ele falava, cara, como eu gosto de ver quando vocês chegam aqui, vocês vão cumprimentar a equipe de vocês todo lá e pega na mão, bom dia, boa tarde, independente da hora que é o respeito, porque aquele colaborador que está ali junto com você, ele também, de repente, está com as suas adversidades ali, e está ali trabalhando, e se você o trata bem, se tu acolhe, isso é um caminho, muitas vezes você não precisa nem falar Deus naquele momento, mas no abraçar e no acolher ele já vai sentir essa diferença. E amanhã depois ele já quer saber por que tem essa diferença. Foi o que nós falamos para esse cliente nosso, eu e meu sócio. Eu tenho um sócio que eu sou mais tempo sócio do que ele, com ele do que casado com a minha esposa. Digamos assim, porque a gente começou a trabalhar junto em 97, numa empresa ali na SERP, não sei se vocês conheceram. Sim, eu conheci. A gente fez toda aquela construção da SERP lá, então a gente se conheceu lá. E depois que saímos de lá, a gente montou a empresa juntos e estamos até hoje, para você ter uma ideia. Mas nós já trabalhamos juntos, que nem eu falo. Eu casei com a minha esposa em 2002, né? Mas em 97 eu e meu sócio, o Kiko, nós já era casado ali. Então, ou seja, a gente começou aquela caminhada. E a gente aprendeu no decorrer desse processo que é preciso nós termos esse respeito com o colaborador, com o cliente, e automaticamente eles também vão nos respeitar. E aí entra o trabalho de caminhar junto, aquilo que, de repente, lembro que você comentou, quando
aquele profissional que muitas vezes a gente diz que perde porque a gente perdeu uma pessoa boa, mas a nosso país, o nosso Foz do Iguaçu, ganha mais um profissional, que eu tenho 2 meninos que hoje montaram um MEI, que estão tocando obras, estão montando uma equipe que começaram com a gente. Muito bom, isso, né? A gente elogia, porque é engraçado que um também é Rafael. Me aprendeu a trabalhar, chegou de ajudante lá e saiu como azulejista, hoje já montou uma equipe, tá com a equipe. Não sei se é coincidência, isso é bom. mas eu também só trabalhei 3 meses de ajudante e tive a oportunidade, que nem você falou que teve. Sim, e é a oportunidade e aquilo que o Edson comentou bem frisado, é a vontade de querer ser melhor. Se posicionar de uma forma, digamos assim, eu quero servir. Hoje nossos ajudantes, eu não sei se com você acontece, mas muitas vezes quando a gente pede para ele lá, vai montar aquela caixaria? Não, eu sou ajudante, eu não sou carpinteiro. Acontece isso daí, não sei se já aconteceu em obra com vocês, comigo acontece. Em todas as áreas, né? Daí eu falei pro cara, você quer aprender a ser um profissional ou não? Faz parte. Então começa. Assim, principalmente na área da pintura, você está relacionado a um monte de, digamos, que o construtor, ou aquela pessoa que estava anteriormente, ela não finalizou adequadamente o trabalho. Então você tem que ter um conhecimento, uma certa experiência para você consertar no mínimo algo ali para você poder trabalhar em cima disso. Dá continuidade, né? Então senão a obra fica emperrada. Então é bom. Rafael, você trouxe um assunto importante. Agora vamos entrar na nossa pauta aqui, que é o maior dilema, eu acho que dentro da construção civil, que é o pintor e o construtor. A maior rivalidade. Aqui é a maior rivalidade por falta de trocar ideias e conhecimento, tá? Então o nosso podcast aqui, galera, é isso aqui. Esse bate-papo descontraído, essa troca de contato entre as categorias. E hoje nós temos aqui o Cláudio como construtor e o Rafael como pintor. Rafael, dentro do que você aprendeu até hoje, dentro do que você vem trabalhando, quais as maiores demandas que você tem, que você vê, ou seja na sua obra ou não, com o construtor? Quais os maiores problemas? Na realidade, no início, primeiro, você tem que tentar conciliar, conhecer a pessoa, né, o construtor, e eu entro numa obra assim, com humildade e falar para o cara, tô aqui para te ajudar. Não ser teu rival. Então eu jamais vou querer fazer o meu lado do meu trabalho atrapalhando o lado dele. Sim, não, isso então não eu falo certo, assim, onde você acha que está liberado, tem alguma coisa para ser terminada, aí eu vou entrar a fazer. Você precisa terminar algo aqui para mim poder fazer o trabalho em cima. Então eu procuro, né, conversar com ele. A autoridade sempre vai ser, se eu tiver de construtor coordenando um trabalho, né, as pessoas vão ter que estar submissas a mim, mas se eu tenho alguém que está superior a mim, eu vou ter que respeitar, até mesmo para ter um ambiente gostoso de trabalho. O respeito é a base. O respeito é a base e sempre procurar ser útil e ajudar. Se muitas vezes eu tiver que sair um pouquinho do meu trabalho, do meu setor, para poder colaborar em algo que vá funcionar a obra, eu também tenho que estar disposto a isso. Mas dentro dos problemas executados na obra, quais os maiores problemas que você encontra em relacionado aqui o pessoal da construção, os pedreiros ali basicamente dizendo, deixa assim, quais os maiores problemas hoje? Por exemplo, eu tive um problema esses dias atrás, que os pintores, o pedreiro já tinha saído, ficou algo para trás para fazer, os pintores estavam trabalhando, ele chegou e começou a fazer o dele. Não teve isso que você falou agora, chegar e conversar. E era um corredor, os pintores ficaram presos dentro do apartamento. E para sair tinha que pisar em cima do serviço dele, traduzindo, ia estragar. Então não teve esse diálogo. Então quais são os maiores problemas em execuções? Na realidade, para lembrar assim, agora, nesse momento, tem alguns, né? Digamos, por exemplo, você vai trabalhar em cima acabamento, por exemplo. Exatamente o que eu ia citar. Um requadramento que não foi finalizado, que daí você tem que fazer o que? Um procedimento de emergência, o que é na área do pintor pegar um gesso e fazer um requadramento ali na hora. Tem um buraco, um buraco que o cara poderia ter finalizado de um cano, de algo que sim, você tem que entrar com um procedimento de emergência para você poder dar acabamento. Uma tomada torta ou uma tomada que a caixinha ficou um pouco para fora. Exatamente. Aquela velha demanda, como que é, Eliezer? O que o pintor faz? Tira no quê? Ele tira na massa, né? Então, o pessoal fala que... Se o prego não puxa, tira na massa. Né? Então, por isso que quando você trabalha em concílio, né, junto com o construtor, é muito mais fácil
você resolver esses problemas até chegar na tua área. Então, você identificar para ele, não chegar pro cara no meio de todos da obra, ô cara, ó lá, você deixou aquela tomada fora de nível, você deixou aqueles buracos. Chama o cara à parte, como eu aprendi na palavra de Deus, chama o cara à parte, fala, tem tal situação, se melhorar isso vai ser bom para nós dois, vai fluir a obra, então se puder consertar isso, a gente vai ter um trabalho legal, o cliente vai ficar satisfeito, no final todo mundo vai ficar feliz. Então, identificar isso para a pessoa. Sim. Mas o que acontece muito é buracos, digamos no gesso, algo vazou um cano, o cara tem que quebrar o gesso, tem que ficar gesso para trás e terminar. Parede torta. Parede torta, que é muito comum. Rodapé sem acabamento, né? Porta, às vezes instalam de um lado, dá uma grossura no requadramento, no outro outra, então vai dar aquele desnível. Nem todos os marcos de porta ele tem regulagem para fechar aquela fresta, daí você tem que fazer um procedimento para dar acabamento. Então, nós tivemos um convidado aqui esses dias atrás, o Bruno Tosses, que acredito que você conhece ele. Sim, conheço. É um grande amigo nosso, e ele falou uma coisa que é muito interessante, não sei se você concorda. Ele disse assim, Eliezer, para nós, que a importância do pintor está junto na fundação da obra. Sim. Você acha que é importante isso? Com certeza, porque... Começou a levantar os alicerces lá. Você acha que é importante o pintor estar junto com o Cláudio, que é a pessoa que está ali com a equipe dele desenvolvendo o projeto? Você acha que é importante? Totalmente, porque nesse decorrer da caminhada, que nem vai fazer 21 anos que eu mexo com, que comecei a trabalhar firmemente com pintura, a gente vai fazendo cursos, vai tendo aprendizado de construção, porque a pintura é só uma das etapas, então você tem que entender de várias etapas até chegar ali para você poder identificar os problemas, por exemplo, infiltração, né? Então, como você falou, a questão de fundação, levar e construir, faz a construção ali, a parte da viga baldrame embaixo. Se não tiver uma adequada impermeabilização ali, não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai ser gerado um câncer ali na obra que vai ser pro resto da vida dela, ou vai ser algo paliativo que você vai fazer para tentar resolver. E você não tem como dar garantia do teu serviço. Não tem como. Você já é bem claro com o cliente quando vai fazer. Vai ser algo paliativo, vai durar um tempo, mas daqui a um tempo vai começar a acontecer de novo. Por exemplo, vai ter essa fundação ali, que é no início da obra, mas no decorrer da obra, na finalização ali, você não tem acesso à visão do que foi feito. Do acompanhamento. Do que foi feito. Como você dá uma garantia para o cliente em relação a isso, mesmo não tendo essa visão ali do que foi feito antes? Não tem como que é? Na verdade, não tem como dar garantia se você não acompanhou o trabalho do profissional anterior, né? Digamos, ele é o construtor, ele vai ter autoridade de saber todas as etapas que foram feitas de impermeabilização e tudo mais, até chegar eu como pintor, né, da minha área. Então, ele vai ter que ter esse acompanhamento e o aval vai ter que partir dele para poder dar garantia. Sim. Né? Impermeabilização de viga baldrame, daí sobe, né, os tijolos, daí você faz a impermeabilização do reboco, depois passa mais um impermeabilizante em cima do reboco, né? Tem todo um passo a passo. A gente até estava comentando sobre esse passo a passo, né? Eu fiz isso lá na minha casa, por exemplo, depois de construir ela, eu impermeabilizei ela a 1 metro de altura nas áreas secas todas, dentro e fora, e nas áreas úmidas até no teto. Então isso é uma garantia, está 13 anos construída, usei um material, não era premium na época, até hoje não deu problema. Não deu problema. Então, às vezes não é a qualidade do material, é você fazer da maneira correta. As etapas corretas. Executar corretamente. E você, Cláudio, o que você... sobre as demandas que ele disse, quais os maiores problemas que você tem hoje dentro da obra, assim, que você identifica? Porque você tem... O bom do Cláudio é que ele tem como ele é o construtor em si, né? Tem a construtora, você tem todas essas equipes trabalhando para você. Sim. E o fato de nós termos convidado você, que além do seu profissionalismo, também é você ter essa experiência de todos os âmbitos, né? Você consegue visualizar esses dois lados. Sobre essas demandas que o Rafael falou, sobre parede torta, enfim, todos esses acabamentos que acabam influenciando na execução da pintura. Como que você enxerga isso dentro da construção? E o que você toma de cuidado para que isso não aconteça? Vendo essa demanda aí, Edson, que
o Rafael acabou de comentar, e pegando aquela pergunta que você falou, se é importante o pintor estar desde a fundação. Porque não é algo que acontece. Não é algo que acontece, não é algo assim do dia a dia, comum, mas é algo. Eu tenho uma equipe de pintura que trabalha com a minha empresa e a gente conversa, eu sempre converso antes, porque de repente um produto que saiu lançado, ele fez aquele curso e eu acabei não vendo aquilo lá. E eu pergunto o que é de material bom hoje para impermeabilização. Porque antigamente a gente tinha o isol, tanto aquele emborrachado quanto o acrílico, né? A maioria começou a usar o acrílico. E o acrílico, a durabilidade dele não é tão grande qual o emborrachado. Mas principalmente nessa parte de baldrame. Mas aquele picho todo mundo reclama, né? Que gasta um monte de trincha, né? Pra esticar ele não dá um bom rendimento, mas ele dá uma durabilidade... maior que o acrílico. Só que tem que tomar cuidado. Só que, digamos assim, hoje a tecnologia é melhorada, justamente. Se você não tampar todos os poros da viga baldrame, ele vai dar infiltração igual. Então, ou seja, a mesma coisa, você faz uma fundação, voltando para o meu lado, a fundação de obra. Se você faz toda a concretagem das vigas ali, você não usa o mangote vibratório, para vibrar elas, para aquele concreto ele ter essa junta das partículas, ele fica com umas falhas. Essas microfalhas acabam dando oxigenação dentro da viga. E isso aonde que não vai vezes entrar o produto? Não entra o produto. Então o que acontece? Esse dá aqueles vícios construtivos, que nós vemos muito acontecer. Então é importante desse relacionamento, dessa conversa, dessa parceria do construtor com o pintor, é justamente essa. De repente, qual é, Rafael, o produto bom hoje para impermeabilização de baldrame? De repente eu estou acostumado com o isol, e ele diz, não, tem um aqui que dá para se usar, né? Então, ou seja, a gente já muda. Vamos trabalhar junto para nós já ir prevenindo, que a ideia hoje é a gente trabalhar com a construção, com a prevenção de vícios futuros, né? Que nós temos muitos vícios hoje construtivos, que é de desleixo do próprio profissional que está ali. Porque ou de querer economizar, ou de repente o próprio proprietário quer economizar, mas daí você já tem que citar para o proprietário. Diz, preciso desse produto para esse fim, assim. Então, ou seja, é um produto que hoje, se a gente analisar financeiramente da obra, o custo é muito pouco pelo benefício que ele vai te dar. É a prevenção para você não ter um problema. Muita dor de cabeça. É um assunto importante para abordar com o cliente. Você colocar em números o que pode, digamos, o gasto que ele vai ter numa boa impermeabilização, até se ele tiver que comprar essa trincha e a famosa brocha, né, para passar, que gasta muito, nossa, o valor não passa nem perto da incomodação que ele pode ter futuramente. E colocar daí em números o que ele pode gastar futuramente, que é algo que não vai resolver, vai ser paliativo. Então, quando você apresenta isso para o cliente, fala, não, então acho que é melhor, vamos fazer da maneira correta, né? É que cabe a nós... registro de obra, né? Cabe a nós, profissionais, mostrar ao cliente o que deve ser feito. E se ele não quiser fazer, porque muito hoje tem internet, pode fazer desse jeito, eu me garanto. No meu contrato vai lá, foi informado para o meu cliente que ele precisava fazer tal serviço e ele optou por não fazer. Porque ele vai me cobrar depois, que a hora que dá problema, você que é o construtor, você que é o pintor, vai ter que dar garantia. Né? E isso é importante, por isso que eu ia falar do registro de obra, você fotografar tudo o que você está fazendo. Se você faz o passo a passo, você arrecada as fotografias daquilo que você está executando. Consegue, olha interessante a importância disso. Da obra, né? Olha a importância disso. Justamente o que você falou. Você imagina o cara que começou, o cliente que ele começou a construir com a empresa de qualidade, com profissionais, tá lá o pintor junto no início, tá o construtor, tá o pedreiro, todo mundo ali junto. E aí ele monta toda essa esquadrilha fotográfica e no final da obra, junto com a casa, você entrega para ele, óbvio, você vai ficar com um, mas você entrega para ele, entendeu? Né? E aí você tem uma garantia, você tem como da garantia. Porque quando o fornecedor de produto chegar na obra, para acontecer qualquer coisa, e isso acontece, pode acontecer, ninguém é perfeito, ou você não sabe o que tem ali, nosso Foz do Iguaçu é muito, o ambiente muda muito, né, a temperatura, nosso clima aqui é complicado. Exatamente, quando o fornecedor chega e teve um problema na tinta, teve um problema no reboco, enfim, você mostra para ele, você tem garantia, você consegue mostrar para ele e eu fiz isso. Isso é importante, é o registro de obra, você ter o registro de obra de como você está seguindo. Mas voltando naquela primeira pergunta que você fez, das dificuldades muitas vezes que tem, é só falta de conversa.
Dialogar. E a gente fala até dentro da família, né? Sim, faltou a conversa, não tem diálogo, não funciona. A mesma coisa na construção civil. Digamos, o pintor e o construtor, eles têm que ter essa conversa. Eu sempre falo muitas vezes para minha equipe que está junto comigo lá, de repente acontece, o menino de repente esqueceu o que você falou, de tampar um buraco lá, de cobrir o cano, o cara furou lá, colocou o cano e não fez o acabamento em volta, ou não fez o acabamento do requadro. Mas o pintor já diz, Cláudio, amanhã eu preciso fazer aquela parede lá e eu preciso que ela esteja pronta. Né? E você vai lá, já leva o profissional lá. Mas essa lealdade tem que ter com o construtor, porque muitas vezes ele não está sabendo, está toda a obra sabendo que tem que tampar o buraco, só que eles não têm autoridade de ir lá fechar. Exatamente. Então ele, como coordena, ele fala, não, tem que ir lá fechar. Aí a pessoa não é leal de pegar e tratar direto com ele o que está acontecendo. Por isso um bom diálogo também entre as equipes é importante. Eu acredito que a gente sempre vai bater na mesma tecla. Diálogo. Justamente. Tá? E profissionalismo. Assim como na pintura, se nós, pintores, não nos qualificarmos da maneira correta, o pedreiro lá, o construtor, o eletricista não se qualificar, a gente vai ter problema. Então, parede torta. Isso é falta de profissionalismo. Isso é falta de profissionalismo. Isso é uma coisa importante que a gente tem que cuidar. E não muito. Tira na massa. Não tira. Não adianta querer dizer que tira que não tira. 5 centímetros precisava tirar. É a velha história, né? Tudo conserta na massa corrida. Não conserta porque depois você vai criar outro problema. Porque uma massa corrida com uma espessura além do que é o permitido, ela vai rachar toda, ela vai trincar, ela vai fazer o famoso pé de galinha, né? Mapear, fratura, né? Ela vai mapear toda a pintura. Passar gesso também não resolve. Não resolve. Então, isso entra no detalhe. Que nem eu sempre falo com as minhas equipes, é você chegar e falar, se tu não quer falar pro pedreiro, de repente que tá lá, de repente o pedreiro vai falar, o pedreiro acha ruim, né? Você não me manda. Porque acontece muito isso daí, do pintor e falar, conversar e o pedreiro... E a forma de abordar também. A forma de abordagem. Agora, se o pintor fala, quem é o responsável? É o Cláudio. Beleza, sou eu o responsável ali. Eu tenho o meu mestre de obra também na obra ali, mas vai me ligar, Cláudio, eu preciso daquela parede tá com as falhas lá, precisa resolver. A gente já dá um jeito, porque entregar um bom serviço de qualidade vai depender de todos nós trabalharmos juntos. Eu vivenciei agora, uns 15 dias atrás, um problema com o eletricista e o pintor. Igual nós começávamos ali antes, né? Tá meio fora, de repente o eletricista fala, não, pode pintar aí que depois eu vou fazer a minha parte e eu cuido. E daí ele vai lá e corta tudo lá pra embutir a lâmpada, arrebenta tudo o gesso, o ocasionamento arrebenta a tua pintura. Você tem que ir lá fazer um conserto e dependendo da tinta que é usada, ela não aceita remendo. Você tem que fazer o teto todo, a parede toda. Daí, na verdade, isso falta de conciliação, né? Sempre é bom entender. Depois que estamos prontos, depois que você executou o serviço, tudo que você vai fazer de paliativo depois é remendo. É remendo, justamente. Não importa se você está no início da obra, se é uma casa nova, ou se é uma casa que está ali há, vamos se dizer aí, 30 anos. Remendo. Construiu a casa, precisa fazer um retoque? É remendo. É remendo, justamente. Muitas vezes as pessoas não prestam atenção nesse detalhe. Por isso é importante. Eu tenho conversado essa última semana, conversei justamente com o eletricista, por quê? Porque eu preciso que você venha adiante do seu lado, para que a hora que a equipe de pintura entrar, ele já entra e já vai finalizando tudo. Não deixar uma lâmpada torcida para lá, outra para cá, e daí a equipe chega lá, você vai correr o pincel do jeito que a lâmpada está, né? E depois o cara vai lá, vai alinhar a lâmpada, vai ficar aquela marca. E hoje ficou aquela marca para você retocar, acontece isso aí. É um remendo, esse remendo já não fica legal. Você tem quantas pessoas na sua equipe hoje? De colaboradores da minha empresa, 14, e depois daí eu tenho a equipe de pintura, a equipe de eletricista e a equipe de encanador, né? Que a gente trabalha nessa conciliação. É que nem eu estou construindo uma obra. Estamos levando a piscina junto, eu já preciso do encanador lá para ir largando a tubulação para mim ir fazendo a sequência. E aí entrou o detalhe de conversar com a equipe de pintura para ver qual é o produto hoje bom que está de impermeabilização no mercado. Para quê? Para você já usar desde o começo. E aí o registro de obra. Aí, e essa comunicação com a sua equipe é muito alinhada? Como que é? Você enfrenta alguns problemas ali de comunicação com eles também? A maior dificuldade não é a comunicação. Digamos, é aquilo que nós falávamos antes da gente entrar no ar, né? Digamos assim, você fala com a pessoa e ela, não, amanhã eu tô lá. E de amanhã ela não tá. Então, a maior dificuldade é compromisso. Eu acho que isso essa que está sendo a demanda maior, falta de compromisso com aquilo falado. Se eu falei para você que eu
teria que estar aqui 10h40, eu tenho que estar, né? Sim. Eu não vou vir meio-dia, se Sim. o nosso combinado era 10h40. Então, ou seja, a falta de comprometimento está muito grande hoje dentro da construção civil. No ser humano. E no setor geral nosso, se a gente olhar, tá essa falta Eu acho que é no ser humano como um todo, não só na construção civil. Mas, Rafael, o que você vê hoje? Porque com o Cláudio é mais fácil, às vezes, que ele tem, a equipe dele é montada, né? Tem o pintor, tudo dentro do comando dele. Mas, na realidade, não é isso que nós encontramos na rua, né? Dentro disso, o Cláudio também já trabalhou um tempo, né? Sem essa equipe. Então, sabe também se posicionar nesse meio. Mas, no dia a dia que você chega na obra, porque o pintor é o último a chegar. Raramente ele começa... Quando o pintor chega, raramente ele tá o pedreiro lá. Aí já tá o gesseiro, já tá o eletricista, a galera que construiu já saiu. É porque nem sempre as pessoas... Hoje a construtora tá um pouco mais em alta. Mas não é toda a residência que isso acontece. Sim. E como que você vê? Porque primeiro você tem que chegar e fazer um levantamento da obra, né? E aí como que você faz esse levantamento? Qual que é o teu indicativo assim ao cliente? Bom, na realidade depende muito se é uma reforma ou se é uma obra bruta, né? Você vai ter que analisar, ver como é que está a obra em si para você poder até passar um orçamento, né? Questão de metragem, de tudo mais. Mas o orçamento, claro que ele vai depender do que vai ser feito na obra. Do que você tem lá. Digamos, pronto. a pessoa eu tenho uma obra bruta, é só passar massa, lixar e pintar. Aí você chega lá, se depara com essas situações aí de falta de acabamento, de buraco, de imperfeição. Aí você tem que explicar para o cliente alguns passo a passo que vai ter que ser tomado para deixar um bom acabamento. E geralmente ele vai ter que chamar a pessoa novamente, né? Eu acho que o maior problema hoje é na reforma. Os problemas são diferentes, né? Exatamente. E na reforma o pintor não é só pintor, né? Ele tem que saber. Mas geralmente... Que normalmente uma reforma, quando só o pintor pega... E pegando esse gancho que você falou, quando a pessoa física, vamos dizer, eu contratei um consultor que vai pegar a minha casa, erguer, cobrir, rebocar, deixar o revestimento tudo pronto. Depois eu contrato outra equipe de pintura. E que nem você falou, automaticamente aquela equipe construtiva já foi. E quando vem a equipe de pintura, muitas vezes a equipe de pintura não tem esse contato com aquela equipe que passou antes. Mas aí, a gente falando sobre a reforma, né? Porque a reforma, geralmente quando a pessoa... Quando é a reforma de repintura é mais tranquilo. Você já sabe que você vai encontrar um monte de intempéries ali naquele local. Isso a pessoa já está fazendo por conta disso. Raramente a pessoa te chama para fazer uma repintura que é só rolar tinta. Raro. Eu acho que eu peguei 2 até hoje, foi muito. Não, ele chama para rolar tinta, né? Mas você chega lá... Exatamente. Você já sabe que não é só. Sim. Geralmente o cliente aumentou uma peça, quebrou uma parede, derrubou. Trocou uma janela, uma porta. Exatamente. E tem aquelas emendas, né? E às vezes nós vamos falar com uma pessoa que está... Já aconteceu bastante de chegar, o cara ainda está fazendo, né? Executando aquela obra. E eu pedi para ele fazer um bom acabamento ali onde que ele trocou a janela. Tá saindo da janela de ferro e entrando no blindex. A emenda da superfície. Exatamente. Aí você vai falar pro cara, não, mas é que eu não tenho como fazer. Na verdade, não é que ele não tem como ele fazer. Ou ele tá com preguiça. Tem pouco interesse. Ou ele tá com preguiça de fazer aquilo ali de uma forma adequada, ou ele não sabe fazer. E aí entra na falta de profissionalismo, né? Como que você vê isso, Rafael? Bom, primeiramente eu procuro me envolver com a mão de obra diretamente com o cliente, mas se a pessoa já saiu, eu vou chamar o cliente e vou falar, não ficou um acabamento perfeito para a gente poder fazer o trabalho em cima, mas eu consigo, né, consertar isso e dar um acabamento adequado. Mas vai gastar o dobro de produto também. É produto, é tempo, é tudo, então isso vai acabar agregando no prazo da entrega do serviço quanto no valor da mão de obra também. E se essa pessoa está lá, porque no caso, quando a gente fala com o Cláudio aqui, ele tem uma equipe e ele é responsável e ele vai saber, a gente tem uma facilidade maior de falar. Mas geralmente nessas pequenas reformas,
não é uma empreiteira que está fazendo. E não é uma equipe completa Exatamente. de um só, é cada um individual fazendo seu serviço. É um construtor à parte que o rapaz pegou lá na vila e ele está executando. Se ele ainda está lá, você tenta conversar, você tenta entender o motivo dele estar fazendo aquilo, talvez de uma forma que não é correta. Eu na realidade, eu tenho uma certa facilidade de comunicação, assim. Eu não tenho problema de chegar... Que nem eu falo, eu chego humilde na obra, se eu tiver que conversar com o cara, eu vou lá. Eu abordo ele e começo a conversar sobre outro assunto até chegar no ponto lá que eu vejo que não tá bom aquele acabamento. E daí eu falo para ele, se fizesse isso, você conhece essa ferramenta ou dessa forma, será que se fizer? Agora, se o cara não concordar, é outra coisa. Só que eu, como, digamos, tendo conhecimento e não tentar passar isso para ajudar o cara também, às vezes é alguém que está começando, que tem a mente aberta até para aprender, só que ninguém chegou e falou para ele. Claro que tem situações que o cara não gosta de conversa, ele acha que daquela forma é correta. E tá tudo certo. E é totalmente ao contrário do que eu penso, porque a gente nunca sabe de tudo. Exatamente. Ele falou, muitas vezes você vai aprender com o teu ajudante. Exato. Aquele cara está começando, só que você tem que ter a mente aberta para isso. Sabe o que aconteceu comigo? Eu sofrendo para fazer um serviço, passou uma pessoa na rua. E se você fazer assim, resolveu a minha vida. Exatamente. Então isso é interessante, a gente ter humildade, saber se posicionar e entender que a gente não sabe tudo. No ramo da construção, a gente todo dia está aprendendo. Todo dia você chega na loja, tem um produto você novo. Está aprendendo. Todo dia tem um produto, produtos novos que vem. É uma forma nova de trabalhar. O teu ajudante muitas vezes chega lá com uma forma lá que você ainda não tinha pensado e ele te dá a solução ali para um problema que de repente você está achando dificuldade para resolvê-lo e ele te ajuda. Eu já aprendi muito com meus ajudantes, bastante. Digamos assim, eu fui me formar engenheiro depois de velho, né? Eu com 40 anos de idade quando eu entrei para a faculdade. Então, ou seja, por isso esse buscar o aprendizado, independente da idade que você tem e ter essa mente aberta, é importante. Sim. Dentro da construção civil, porque todos os dias nós estamos aprendendo. Eu vejo que a cada passo que nós damos para sermos melhor, nós ocasionalmente levamos outros a serem melhores junto com a gente. Essa questão do, digamos assim, do remendo da janela, do remendo do reboco antigo com um novo. Isso tem toda uma técnica para você executar e deixar ele bem feito. Para a hora que o pintor chegar, não ter aquela junta uma mais grossa que a outra, que daí entra no detalhe que você falou de mais tempo, mais material e agrega valores. E muitas vezes o cliente ele não quer ouvir aquela incomodação. Ele quer que você resolva e diz, ficou X. Exatamente. Ponto. Mas e que nem você comentou há pouco, a questão é da forma que você vai abordar a pessoa. Sim. Então, digamos, você não conhece uma pessoa, você vai ter que saber como abordar a pessoa. Você tá fazendo isso aqui errado, cara, não é assim, se vai você conseguir ter um vínculo de construir uma amizade com o cara, ou conversar, né, que ele vê que você tá querendo ajudar, ele vai aceitar de uma forma melhor. Você falou um negócio interessante, chegar, abordar a pessoa com outro assunto. Sim. E no decorrer da conversa, porque muitas vezes, por mais que você fala de uma maneira coerente com o cara, você não está sendo grosso com ele, mas você já chega abordando ele e você não conhece ele, você não tem uma intimidade com essa pessoa para que você possa chegar e já abordar ele direto na veia ali. Sabe aquela ideia do vendedor? O cara nunca chega, você não quer comprar isso aqui? É aquela, boa tarde, tudo bem? Um cafezinho. Como é que tá o tempo hoje? Será que vai chover ou não? Para daí chegar num assunto, daí é algo natural. Sim. Então tem que ter, na realidade, quem trabalha nesse ramo, ele tem que ter de tudo um pouco, né? Ele tem que vender o produto dele, ele tem que saber conversar com as pessoas, né? Passar entendimento para quem você está vendendo o produto. Então a gente tem várias profissões englobadas na nossa profissão. Eu sempre falo assim, nós pintores, né? Falo nós pintores que eu trabalho no ramo da pintura, mas eu acho que na construção civil nós temos que ser um pouquinho professor, um pouquinho aprendiz, né? Um pouco de médico, um pouco de psicólogo, e aí a gente vai saber um pouquinho de engenharia, de arquitetura, vendas, comunicação. Venda então nem se fala, comunicação já começa a base. Conhecimento de produtos para poder aí você tem que ser químico, porque nós temos que entender da reação, porque às vezes você está passando um produto e dá uma reação, o que fez acontecer isso? Lógico que você não vai nascer sabendo e você não é obrigado a saber de tudo, mas você tem que entender. O estudo dentro por isso que eu falo, construção civil não é só bater qualquer coisa. Eu não tenho o que fazer na vida, eu vou ser construtor, vou ser pintor, vou ser eletricista. Não. Se você não tiver interesse para estudar,
você não vai ser um bom profissional. Pode falar primeiro. Pegando esse gancho ali que ele falou agora, justamente do que de você conhecer ser químico, conhecer as reações, nós conversávamos isso daí nos bastidores, por quê? Hoje a construção civil, os caras estão com muita pressa, né? Querem começar hoje para amanhã já tá morando dentro, né? Então, e querendo ou não, cada material usado ele tem um tempo de cura. Exatamente. E muitas vezes BNT, não é... né? Que no mínimo é 28 dias, qualquer cura. Principalmente o reboco. E hoje eles não estão respeitando esse tempo de cura e depois reclamam que a pintura deu isso, deu aquilo e jogam a culpa, digamos, o pintor fez mal feito. Mas muitas vezes não é fez mal feito, é que você não esperou o tempo correto para o reboco secar. Acontece muito com a gente quando você fez o porcelanato, o cliente já quer que tu rejunte, já quer que você... Cara... O que aconteceu muito antigamente, né? Questão de gesso placa, né? O cara instalava o gesso hoje, mas o cara estava pintando. O vendedor falava, não, passa esse material aqui que certeza que não vai amarelar. Aí terminava tudo, nem terminava de pintar, já estava amarelo as placas. Esse negócio de certeza, rapaz. Respeitar o tempo técnico de cura de cada material. Muitas vezes nós não temos... O nosso mundo está tão corrido, as construções estão tão aceleradas que muitas vezes não está tendo esse tempo hábil e daí dá esses imprevistos justamente onde? Na pintura. Na pintura. Galera, nosso tempo tá terminando aí e é um prazer ter vocês aqui com a gente, mas assim, o que eu queria deixar destacado aqui que nós chegamos na conclusão do final do... perfeitos nenhum de nós somos. Né, aliás, eu acho que perfeição para nós seres humanos é difícil, né? Em todas as áreas. Não existe, né? Então, eu gostaria assim que... Eu cheguei num consenso aqui desse nosso bate-papo que o diálogo e a humildade é tudo. Sim. Dentro desses dois conceitos... que nós trouxemos aqui, se vocês concordam, Rafael, o que você deixaria de conselho ao pintor e o que você pediria ao construtor, a pessoa que está construindo ali? O que você deixaria de pedido e de conselho ao pintor? Bom, de conselho ao pintor, eu poderia deixar o que você falou, ter diálogo, procurar conhecer a todas as linhas de material, desde a linha Premium, a Standard, até a terceira linha no mínimo, né? Porque cada situação, digamos, você vai pintar um posto de gasolina, é um tipo de material que você vai usar. Você vai pintar uma casa, é outra. Sim. Você vai pintar uma sala comercial com fachada, é outra. Então, você ter o conhecimento ele nunca vai ser demais, né? E humildade e ter diálogo, né? E qual outra pergunta que você fez sobre? Ao pedreiro, o construtor... o que você deixaria de pedido, você como pintor, o que você gostaria de pedir aos pedreiros, aos construtores que estão na obra todos os dias ali executando, para que a gente tivesse essa harmonia dentro das profissões, porque nós precisamos urgente. Na realidade, para ele nunca fazer algo em dúvida, né? Ele tem que fazer algo, digamos, um construtor, que nem hoje ele tem experiência, estudou engenharia, tudo mais, formado, só que tem outros que se envolvem em construção, não tem o conhecimento. Então eles só fazem pelo que eles viram fazer ou pelo que acham que é certo. Aí não pede um acompanhamento desde o início para impermeabilizar, para pedir digamos, só um conselho e falar o que você acha se fizer dessa forma. Então ter a mente aberta para desde o início da obra o pintor poder acompanhar ou até fechar o serviço já, digamos, não, você vai fazer, você pode dar um acompanhamento para mim aqui para ficar um negócio bem feito. Né, ter essa mente aberta e o conhecimento também, na área também tem... Uma dica ao cliente também, né, que procure o pintor já no início da sua obra, para que tenha esse acompanhamento, é muito importante. É difícil a gente como pintor passar um orçamento, sim, né? Mas mesmo que você contrate ele só para aqueles, né, aquela demanda ali. Sim. Né? Uma pessoa de qualidade. E você, Cláudio, o que você deixa de conselho aos pedreiros e o que você deixa aí de pedido aos pintores? De conselho aos pedreiros, eu vejo sempre assim, aquilo que a gente falou, o tema acabou ficando abordado, diálogo e humildade, né? Então, ou seja, quando a gente tem um diálogo com a equipe antes de começar a trabalhar, que você conversa, cada um vai para o seu setor, eu sempre falo para os meus, na dúvida, pergunte. Não execute errado. Pergunte, porque é melhor a gente esperar meia hora para você fazer o trabalho e você fazer ele bem feito do que você fazer e eu voltar e depois você gastar meia hora destruindo e mais meia hora fazendo, que você acaba desperdiçando material, tempo
né? Que hoje em dia o tempo está meio acelerado e a perca de material, o material está ficando caro, né? Sim. Então, ou seja, Tá a gente ficando tem não, que ter... tá caro. Né? Então, o que acontece? Se você tem esse diálogo um com o outro dentro do teu espaço de serviço, porque somos todos amigos, nós não podemos nos tratar como inimigos. Jamais. Então, quando nós temos esse diálogo de conversação, a minha dúvida, de repente o outro tem a resposta. Exato. Só que eu tenho que ter a humildade de perguntar. Atender, né? E o outro também de atender. Então, ou seja, justamente esse. Não faça nada em dúvida, mas se converse entre si, a equipe que trabalha. A gente conversa muito com a nossa equipe de serviço justamente sobre isso. Na dúvida, não execute. Na dúvida, me ligue. Né? Me ligue que se for pouca coisa, eu sempre peço para os meus, faça um vídeo da tua dúvida e me mande. Porque pelo vídeo eu consigo muitas vezes te dar a resposta ali de como você executar, né? Porque isso é importante, essa diálogo, essa conversa entre você, essa comunicação. Né? E eu, graças a Deus, a gente está tendo com a nossa equipe. Os pintores, eu sempre, é uma coisa que eu falo para minha equipe, eu estou falando para todos que estão nos ouvindo, o pintor é o que deixa a obra linda. É o que traz é vida. bem executado, mas é o que traz essa vida nova. A tinta traz a vida nova para casa. Se você faz um serviço bem feito, aqueles detalhes que muitos acabam não cuidando do detalhe. O detalhe faz a diferença. Um bom recorte, uma boa limpeza, manter a obra limpa. Sim. Porque eu já fui em algumas obras que você chega lá, cara do céu, dá um medo você olhar a obra de tanta sujeira, de tinta, massa no chão. Meu Deus do céu. Então, ou seja, não cai pedaço você pedir para o cliente, me traz tantos metros de lona, me traz fita, isola a tua área de serviço, Hoje nós temos materiais trabalha, recolhe, mantém a obra limpa. Isso é um diferencial. Tanto eu falo isso para a equipe de pintura, equipe de eletricista e a minha equipe de construção, porque se manter a obra limpa faz toda uma diferença. Exatamente. Eu digo porque eu tenho o padrão de toda sexta-feira nós deixar a obra limpa, organizada. Por quê? Porque o cliente no final de semana vem visitar a obra. E outra, você chega na segunda-feira com aquela obra tudo bagunçada, aí você vai ter que limpar, já não dá rendimento. E hoje a gente está tendo esse acompanhamento, mas eu ainda vejo muitos pintores esquecendo esse detalhe de manter a tua organizada. Quando você trabalha organizado, a coisa acontece, flui bem. Eu sempre falo o acabamento é essencial de tudo. E muitos esquecem, aqui o cliente não vai ver. Ele vai ver. Então, ou seja, cuida do teu acabamento. E se ele não vai ver, você viu. E daí o que acontece? Que nem eu falo, muitas vezes se eu vejo, a gente já resolve ali. Mas se o cliente vê, já vem primeiro a bronca, para depois a solução. Coisa então, que você poderia ter feito antes. Se nós faz bem feito, a gente não tem problema nem com o cliente, nem com o consultor, nem com o pintor. Não teria gastado energia. Justamente. A importância de você ter uma boa visão da obra é muito interessante. Eu só queria compartilhar rapidamente algo que aconteceu comigo essa semana em relacionado a mente aberta e visão e aprender a ouvir. Um cliente entrou em contato comigo e ele me deu uma aula. Ele foi assim, sensacional, eu nunca tinha ouvido. Aí eu fui falar com o rapaz da loja, o rapaz falou assim, cara, ele é diferenciado, ele tem um prédio. E ele ligou pra mim e falou assim, Edson, eu quero executar a pintura do meu prédio. Primeiro eu quero fazer por fora. E nós sempre fazemos ao contrário, né? Faz tudo por dentro pra depois fazer por fora. Eu quero fazer por fora porque depois eu não quero ter problema de umidade lá dentro. Eu achei sensacional, cara. Então, eu nunca pensei nisso para indicar o meu cliente. Então você vê que muitas vezes você não precisa ser você entender do assunto, mas provavelmente esse cliente ele teve a capacidade e ele entendeu que ele precisava estudar para que a obra dele seja feita da maneira correta. Então ele já me trouxe um serviço com a solução para mim, porque lá na frente vai respingar em mim. Ele falou, primeiro nós vamos fazer por fora e depois por dentro. Pessoal, mas olha, nosso bate-papo aqui tá finalizando. Muito obrigado pela presença de vocês. As portas estão sempre abertas, né? Tenho certeza que em outros momentos nós vamos ter aí mais oportunidades, tratar de outros assuntos. Muito obrigado. E o nosso agradecimento aqui mais uma vez aos nossos patrocinadores, né, Eliezer? Não só aos patrocinadores, mas a todo telespectador que está nos ouvindo. Muito obrigado pela presença de todos e a nossos patrocinadores, a Alessi. Queremos agradecer também a Magia das Tintas. Onde a gente encontra a Magia das Tintas, Edson? Você que vai pintar sua casa, fazer aquela reforma linda, Magia das Tintas, lá na Ponte da Amizade, em frente
ao Pilão, né, na rua Fagundes Varela, número 617. Fala com o Felipe ou Instagram, @Magia das Tintas. Pensou em tintas Alessi. Muito obrigado, gente. Obrigado. E até o próximo episódio. Eu que agradeço aí o convite de estar aqui presente e sabe que pode contar com a nossa equipe de conversa aqui também. Nós também temos o Instagram lá, KC Construção Civil. Como que é? KC Construção Civil. Então quem quiser te achar... É só procurar KC, K de quilo, né? C de cebola, Construção Civil. Lá tem as obras que a gente tem executado, tem uns passo a passo, tem algumas dicas que a gente também deixa lá. Tá bom. Legal. Rafael? Também queria agradecer a oportunidade, né, e falar meu número de telefone, todas as lojas, a maioria das lojas tem aí, né? Se precisar me procurar, tá aí, Rafael Elias, né? Todo mundo me conhece na cidade, tem Rafael Elias e o Instagram? Isso. Não, eu tenho Instagram, mas eu nem procuro. Nem procura? É que assim, a gente como trabalha por indicação, se cada cliente indicar, a gente já não vence o trabalho. Entendi. Então, não é que eu não queira crescer, mas a gente não dá conta de tudo. Tá, e o seu número de telefone? É 459-9996-1245. Tá, ok. Rafael Elias. Isso. Beleza, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu. Mais obrigado.